Bem-vindos ao canal Neville Goddard Universo Quântico. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Antes de começarmos, quero te pedir para deixar seu like, assim o YouTube recomendará esse vídeo a mais pessoas. E se quiser apoiar o canal e esse movimento de despertar, é só clicar em Seja Membro. Muito obrigada! Vamos à palestra de hoje. Você é um ser cósmico, de 5 de fevereiro de 1969. Esta noite, quero que pensem em Cristo como um ser cósmico que contém a todos dentro de si. Tendo morrido por todos, este ser único está em todos e ressuscitará em todos. Somente um ser pode ressuscitar, pois apenas um ser caiu. Tendo deliberadamente destruído seu templo na queda, Deus, este ser único, está reconstruindo seu templo a partir dos redimidos, para que se torne algo muito maior do que era antes de sua destruição. Um ser, contendo tudo dentro de si, caiu neste mundo de morte para se individualizar como você, como eu. Esse mesmo ser ressuscitará em todos nós, individualmente, e quando isso acontecer, o nome Divino Senhor será conferido ao indivíduo em quem ele ressuscitou. Na maravilhosa carta de Paulo aos Coríntios, ele nos diz: de agora em diante, a ninguém considero segundo a carne, embora outrora considerasse Cristo segundo a carne, já não o considero assim. Por quê? Porque Paulo foi conduzido da tradição à autodescoberta. Embora determinado a destruir aqueles que acreditavam em um Salvador diferente daquele em que fora ensinado a crer, Paulo descobriu que o Cristo de quem falavam era um modelo de salvação contido em cada filho nascido de mulher. Foi Paulo quem disse: quando aprouve a Deus revelar-se em mim, não consultei carne e sangue. O modelo se desdobra de apenas uma maneira, e Paulo tentou descrever como se desenrolou nele. Não consigo encontrar os verdadeiros detalhes em sua descrição, mas Paulo nos diz para imitarmos a Deus como filhos amados. Ora, para imitar alguém ou alguma coisa, é preciso primeiro vê-la ou ouvi-la. Como você pode imitar algo que não pode ver ou ouvir? Meu propósito é lhe dizer como imitar a Deus como um filho querido, pois a imitação só pode ser realizada ouvindo o que aconteceu e crendo. Agora, a pergunta é feita: como os homens podem imitar aquele de quem nunca ouviram falar? E como podem os homens ouvir, se não houver um pregador? E como pode haver um pregador, se não for enviado? A fé vem pelo que se ouve, e o que se ouve vem pela pregação de Cristo. Se, quando eu lhes digo que saí do Pai, vocês aceitarem minhas palavras e crerem que estou lhes dizendo a verdade, então depositarão sua esperança plenamente nesta promessa e em seu desdobramento em vocês. Eu lhes digo, um ser caiu para se tornar tudo, e um ser se levantará em tudo, pois cada um é chamado de acordo com seu propósito. Fui chamado em 1959. Ele pode chamá-los esta noite, mas cada um de nós será chamado individualmente pelo mesmo ser que está se levantando em tudo. Não consigo conceber nada comparável a isso, pois, a menos que nasçamos do alto, permanecemos no mundo da morte, girando a roda da recorrência indefinidamente. Posso garantir, pelo que sei da minha visão interior, que todos escaparão. Deus não deixará uma parte sequer de si mesmo no mundo da morte. Ele é um ser que, contendo tudo, caiu no mundo da morte. Esse mesmo ser, ressurgindo em cada um, individualmente de acordo com o seu propósito, reconstrói o seu templo a partir dos redimidos. Se você deseja imitar a Deus como um filho querido, precisa primeiro ter um padrão a partir do qual possa seguir. Isso se aplica a todas as esferas da vida. É preciso haver um molde no qual o metal derretido é derramado para formar uma peça fundida. Jesus Cristo é o molde que deve ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. A perfeição é um estado de fusão ao qual você deve ser reduzido. Seu corpo físico, quando queimado, é reduzido a pó, portanto, não pode ser este corpo que é reduzido a um estado de fusão. Não. Não é o seu corpo físico, mas o seu corpo espiritual. O cristianismo baseia-se na afirmação de que uma certa série de eventos ocorreu na qual Deus se revelou em ação para a salvação do homem. Não tem nada a ver com nenhum indivíduo exterior.
A história de Paulo, que precedeu os evangelhos em 20 ou 25 anos, não se preocupa com o que acontece com o indivíduo entre o berço e o túmulo. Se aquele chamado Jesus fosse carpinteiro, pedreiro ou cafetão, isso não preocuparia a Paulo. Ele só se interessava pelo que acontecia em cada indivíduo. Paulo sabia que havia despertado do sonho da vida, mas não conseguia compartilhar suas experiências com os outros, exceto em palavras. Conta-se que ele passou seus últimos dias, da manhã à noite, discutindo sobre o reino de Deus e tentando persuadir outros a respeito de Jesus, e alguns creram, enquanto outros não creram. Isso é verdade neste mundo em que vivemos. Quando conto o que me aconteceu, individualmente, minhas experiências são tão incomuns que a pessoa comum não as aceita. Elas, ainda no mundo de César, estão mais preocupadas em como ganhar aquele dinheiro extra do que no mundo eterno da vida. Embora este mundo de morte seja temporal, continuará como se fosse para sempre, até que o indivíduo ouça a palavra de Deus e responda com fé, depositando sua esperança plenamente na graça que lhe é concedida na revelação de Jesus Cristo nele. Foi aí que o ser único, que contém todos nós, caiu. Foi um ato deliberado e necessário para se expandir além do que ele era antes da queda. Não fizemos nada de errado para justificar nossa queda, ao contrário, desejamos entrar neste mundo de morte. Concordamos em tomar sobre nós essas vestes mortas, em ser escravizados por elas e vencê-las. Fizemos isso com perfeita confiança de que aquele que nos continha a todos, nos redimiria a todos. No capítulo 32 do livro de Deuteronômio, lemos que ele fixou limites para o povo conforme o número dos filhos de Deus, portanto, cada criança é uma vestimenta usada por um filho de Deus, e Deus não deixará nenhum de seus filhos neste mundo de morte. Em vez disso, cada filho se elevará, individualmente, à compreensão de que é Deus Pai, pois é preciso que todos nós formemos aquele ser único que é Deus e Pai de todos. Quando falo de Jesus Cristo, não me refiro a um homem, mas a um modelo. Como Paulo, não considero mais Cristo do ponto de vista humano. Eu já o considerei como tal, mas não mais. Agora o vejo como um modelo de salvação que começou a se desdobrar em mim em 1959, quando acordei em meu crânio. Até aquele momento, eu, como você, não tinha ideia de que estava enterrado ali, mas, porque aconteceu comigo, agora profetizo para você. Um vento tempestuoso possuirá, e você despertará dentro de si mesmo para descobrir que está sepultado em seu crânio, de onde emergirá. Esse será o seu nascimento do alto, do qual João fala, dizendo: a menos que você nasça do alto, não poderá entrar no reino de Deus. Este reino é a nova era mencionada como aquela era, em oposição a esta era. Esta é a era da morte, onde tudo começa e termina, enquanto essa era é a vida eterna. Tendo superado o mundo da morte, Jesus Cristo, o padrão, se revela à medida que vocês ascendem, vitoriosos, ao mundo da vida eterna, pois vocês são os deuses que desceram, individualizaram-se para ascender como o Senhor, pois não há outro ser. O mundo pode condená-lo se você for um ladrão de profissão, mas Paulo não. Pouco importa o que acontece com você individualmente entre o berço e o túmulo. Mas importa muito se, ao ouvir minha história de salvação, você acreditar nela, pois então você quebrará a casca e se elevará acima de toda essa tolice mundana. A história da salvação foi contada a nós como foi a eles, mas não os beneficiou porque, acreditando que este mundo de morte era real, eles estavam mais interessados em alcançar maior intelecto e mais riqueza aqui, portanto, a história não foi recebida com fé. Li uma história sobre Lord Russell que, embora gostasse de ser chamado de senhor, disse: considero a religião uma doença, nascida do medo. Uma fonte de indizível miséria para a raça humana. Bem, eu lhe digo que não é uma doença, embora eu saiba que existem inúmeras formas de interpretação do grande mistério. Assim como Paulo, fui ensinado que Cristo era um homem que veio ao mundo e afirmou ser o Messias para salvar o mundo. Mas eu lhe digo: o cristianismo se baseia na afirmação de que uma certa série de eventos sobrenaturais aconteceu, nos quais Deus se revelou em ação para a salvação do homem. Quando percebi que esses eventos delineavam o homem padrão que era Cristo, soube que não havia outro. São necessários os muitos golpes do mundo para nos reduzir àquele ser líquido e cósmico que desperta na sepultura.
Essa sepultura não está em algum cemitério, mas no crânio de onde um vento tempestuoso o despertará. No Talmud de Jerusalém, há uma tradição de que o Messias nasceu em Belém na noite da destruição de Jerusalém e foi levado por um vento tempestuoso. Eu lhe digo que isso é verdade. Quando o vento da tempestade me tomou, eu reverberava da cabeça aos pés. Senti como se meu corpo estivesse sendo despedaçado ao acordar. Esperando ver o mesmo quarto para o qual havia me retirado, acordei e me vi em um túmulo que eu intuitivamente sabia ser meu crânio. Estava selado, e quando rolei uma pedra para longe, descobri que podia forçar minha cabeça para dentro da abertura ali encontrada. Fiz isso e saí daquele crânio como uma criança sai do ventre de uma mulher, mas este era o ventre de cima, e não o ventre de baixo, pois é preciso nascer de cima para herdar o reino de Deus. Então, todo o imaginário, como nos é dito nas Escrituras, me cercou, testemunhando o evento. Está escrito que o anjo do Senhor disse àqueles que iriam ser testemunhas: vão e o encontrarão, pois Deus nasceu hoje em Belém. Procurem este sinal, e um bebê envolto em faixas, deitado no chão. As testemunhas então foram às pressas e encontraram o sinal, mas não puderam ver aquele que estava tendo a experiência, porque ele era espírito, e como Deus é espírito, foi Deus quem nasceu. Embora eu não pudesse ser visto por olhos mortais, minhas testemunhas não podiam me ver, mas eu podia vê-las, e cada pensamento delas era objetivo para mim. Então, o sinal do meu nascimento foi levado por um vento tempestuoso. Agora, sabendo que sou Deus, que é Pai, preciso ter um filho que dê testemunho da minha paternidade. 5 meses depois, Davi, filho de Deus, apareceu diante de mim e me chamou de Pai, e eu cumpri a sua promessa. Então, voltei à limitação da minha cruz para compartilhar minhas experiências com vocês, meus irmãos, para encorajá-los a crer. Vi meu único filho, que é o único Filho de Deus. Esse Filho é a personificação de todas as gerações de homens e suas experiências, provando que a raça está terminada e que a coroa da justiça é minha. Desempenhei todos os papéis, belos e desagradáveis, neste mundo. Precisei fazê-lo para poder ver meu filho, cuja beleza é imensurável e cujo nome é Davi. Agora, o terceiro ato poderoso revela sua verdadeira identidade como ouro derretido. No livro de Zacarias, lemos: ele estava sobre o Monte das Oliveiras quando este se dividia de leste para oeste, com metade se movendo para o norte e a outra metade para o sul. Você descobrirá, como eu, que o Monte das Oliveiras mencionado aqui é o seu corpo, pois o Antigo Testamento é uma alusão, uma previsão de forma não totalmente conclusiva e imediatamente evidente. É uma sombra, mas não a substância. Zacarias se refere a uma montanha, mas quando isso acontecer com você, você perceberá que a montanha é você mesmo. É o seu corpo que se divide de cima a baixo, de leste a oeste, enquanto um lado se move para o norte e o outro para o sul, revelando ouro líquido e derretido em sua base. Ao olhar para esse ouro vivo e líquido, soube que era eu mesmo, e me fundi com ele e subi para dentro do meu crânio, para o reino dos céus, pois o reino está dentro. Naquele momento, parti do mundo da geração e retornei ao mundo da regeneração, enquanto os céus reverberavam como trovões. Tendo retornado ao estado fundido, lancei-me no molde que foi preparado para mim antes que o mundo existisse, para me tornar a imagem viva que irradia e reflete a glória de Deus. Agora sou a imagem expressa do próprio Deus. O desejo primordial de Deus era: façamos o homem à nossa imagem. Eu vos digo, ele o fez. Como um dos deuses, completei a jornada, mas, como somos todos irmãos, sou obrigado a permanecer no mundo para vos contar, na esperança de que vós, que ainda dormis, creiais em mim. Digo que o Cristo das Escrituras é um modelo de salvação e não um homem separado de vós. Os 4 atos poderosos que constituem essa redenção começam com o seu despertar interior e terminam com a descida da pomba. 2 anos e 9 meses após a minha ascensão ao reino dos céus, o Espírito Santo desceu sobre mim em forma corpórea como uma pomba e me cobriu de amor. Então, eu soube que havia cumprido todo o papel e agora era uma pedra gloriosa e viva no corpo vivo do Cristo ressuscitado. Cristo é o único ser que caiu contendo tudo em si. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo.
Como ele não poderia cair sem todos nós, concordamos em cair com ele. Esse foi um acordo para expansão, pois a verdade é uma iluminação em constante expansão. Deus, tendo atingido o limite da contração e da opacidade, morreu para acender a expansão e a translucidez ilimitadas. A opacidade, que é a dúvida, é personificada como uma coisa e chamada de diabo, e este ser chamado de homem é o limite da contração. Pode ser difícil de acreditar, mas, como Paulo disse após sua revelação, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, e a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O homem acredita estar ficando cada vez mais sábio, mas isso é apenas um absurdo cada vez mais sábio. Mas Deus permite que o absurdo continue enquanto os homens trocam medalhas, sabendo que, após a revelação, o homem saberá que a Bíblia não está falando de um Messias que viria de fora, mas de dentro. Um homem caiu, dizendo: Eu digo. Vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês. No entanto, vocês cairão como homens e morrerão como um só homem, ó príncipes. Vocês conseguem imaginar isso? Caindo como um só homem, somos príncipes, e se isso for verdade, então nosso Pai é um rei. Eu lhes digo. Nosso Pai é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, pois Ele é o Senhor Deus Jeová que está nos ressuscitando para si mesmo, para que cada um de nós possa se tornar plenamente consciente de ser o Pai. Independentemente do seu sexo atual, você é um filho de Sol destinado a despertar como o Pai. Esta maravilhosa história das Escrituras é completamente mal compreendida. Os pregadores de hoje não são enviados, pois ainda não foram despertados, portanto, eles lhes darão todo tipo de histórias sobre a interpretação das Escrituras. Antes de 1959, eu não era enviado, mas em 1959 fui chamado, incorporado ao corpo de Deus e enviado. Essa incorporação é como uma impressão feita por um selo em cera ou argila, pois saí trazendo a imagem de Deus. O olho mortal não pode ver essa imagem, e quando eu morrer aqui, meu corpo físico se desintegrará como todos os corpos. Meus amigos dirão que estou morto, pois para eles sou um ser mortal com fraquezas e limitações da carne. Aqueles que me veem como Neville estão enganados, pois não conseguem ouvir o que estou dizendo, pois estão vendo um corpo se desintegrando diante de seus olhos. Estão julgando pelas aparências e não conseguem entender que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o homem exterior, enquanto Deus vê o homem interior, e eu, o homem interior, fui impresso em Deus como um grande selo sobre cera. Eu uso este pequeno corpo que continua a se decompor, no entanto, eu, invisível aos olhos mortais, estou irradiando e refletindo a glória de Deus. Eu sou a imagem expressa da pessoa que é Deus, mas somente aqueles cujos olhos estão abertos me verão. Prometo a vocês que me ouvem esta noite que não demorará muito para que partam deste mundo. Não tenham medo. Vocês serão restaurados à vida, em um mundo como este, para continuar sua jornada. Se vocês crerem no que ouviram de mim, embora eu não esteja lá, aonde quer que vocês forem, falarão da obra que realizei aqui. Individualmente, deixei o mundo da morte. Estou apenas esperando o momento em que esta pequena vestimenta será tirada pela última vez. Não serei mais restaurado a um mundo de mortalidade como este, pois completei a corrida, lutei o bom combate, guardei a fé. Agora, a coroa da justiça está guardada para mim, para onde vou esperar que todos os meus irmãos entrem nessa união e sejam o único ser que desceu carregando tudo. Anotem o que digo, não estou enganando vocês. Não vai demorar muito para que vocês tirem esta vestimenta e se sintam restaurados à vida. Lá vocês encontrarão muitos dos seus amigos que partiram antes de vocês. Será um mundo exatamente como este, onde vocês farão todas as coisas que fazemos aqui. E vocês se lembrarão de quem os ensinou. Vocês não me verão lá, mas eventualmente me verão. Agora eu vou para onde vocês não podem ir, mas vocês irão, pois todos despertarão como Deus Pai. Não estou tentando persuadi-lo a mudar sua atitude em relação ao orador. Estou apenas lhe contando o que sei por experiência própria. Como Paulo, não recebi esse conhecimento de um homem, ele veio por meio da revelação da verdadeira natureza da salvação.
É algo completamente diferente. A salvação não é um homem, mas um homem modelo enterrado em todos, que despertará em todos em uma experiência em primeira pessoa, no singular, no presente. Quando a experiência for sua, você também saberá quem você é. Fui ensinado a acreditar que Deus era outro, mas quando o padrão despertou em mim, eu soube que eu era Ele. Agora permaneço no mundo apenas para compartilhar essa sabedoria com meus irmãos. O autor desconhecido do livro de Hebreus disse: Santos irmãos, olhai para Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Todos nós somos participantes deste grande dom, então olhemos agora para Jesus, o apóstolo que é chamado e enviado. É Jesus quem é chamado. É isso que você realmente é. Como apóstolo, você é chamado e enviado para contar a história da salvação pela experiência. Você contará as suas boas novas, sabendo que nem todos que as ouvirem responderão. De fato, muitos, estando mais interessados nas honras dos homens, as desconsiderarão. Aqueles que têm 50 milhões de dólares estão interessados apenas em aumentar sua riqueza para 100 milhões de dólares e, embora possam ter 80 anos quando ouvirem sua história, isso não os interessará, pois ainda desejarão mais daquilo que precisarão deixar para trás quando partirem deste mundo, pois não poderão levar consigo, como você sabe. Eles criarão um mundo como este, só que desprovido do que construíram aqui, e se colocarão em um papel mais adequado para a obra que ainda será realizada neles pelo Filho de Deus que está usando essa vestimenta. Ele poderá tirá-lo do papel de milionário e colocá-lo no papel de engraxate ou de alguém que limpa latrinas, se isso for necessário para a obra que ainda será realizada nele. O mundo para o qual eles vão é tão real quanto este. Sei que isso é verdade por experiência própria. Sentei-me em uma cadeira e senti algo acontecer dentro de mim e vi um mundo que é solidamente real. À medida que minha consciência segue a visão, entro nesse mundo e ele se fecha sobre mim, assim como este mundo está fechado. Enquanto estou nesse mundo, meu corpo é real. Ele é visto e ouvido por outros. Se, naquele mundo, tenho um corpo como este, mas aqueles que estão aqui veem meu corpo dormindo em uma cadeira, como consegui esse corpo? Era tão real para mim e para aqueles que me viram e ouviram lá quanto este corpo que você vê aqui agora. Você poderia destruir este corpo, mas não teria destruído aquele corpo naquele mundo. William Blake disse certa vez: O carvalho é cortado com o machado e o cordeiro é morto pela faca, mas suas formas eternas permanecem para sempre e são reproduzidas pela semente do pensamento contemplativo. Quando entrei naquele mundo, eu me reconheci como um homem chamado Neville. Eu estava tão consciente de ser Neville que me vesti com o corpo que era Neville, no entanto, eu sabia que havia um corpo que era Neville, dormindo profundamente em uma cadeira. Como isso aconteceu? Pela semente do pensamento contemplativo. Quando você morre aqui, você se remodela à semelhança que conhece, só que você a reduz em idade para um tempo que lhe agrade. Um homem de 80 anos, sabendo o que sabe agora, vestirá um corpo de 20 anos, produzido pela semente do pensamento contemplativo. Quem faz isso? O Deus nele. Ele não passará pelo ventre de uma mulher, mas criará um novo corpo pela semente do pensamento contemplativo. Ele continua naquele mundo, assim como faz aqui, para morrer lá e começar tudo de novo até ouvir a história da salvação e crer. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Deixem seus comentários, quero saber de onde vocês são, e também deixem sugestões para novos vídeos. Compartilhem nossos conteúdos com seus familiares e amigos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.